Muito bom dia, amigas e amigos do campo e da cidade. São 7h06, hoje dia 2 de novembro de 2024. Juntos nós vamos até às 8 horas com o que de mais importante acontece na produção rural da região central do estado. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook, do perfil da emissora Rádios Medianeira. E agora nesse primeiro bloco também no @resumo_agro no Instagram. Aproveite e siga a gente nas redes sociais, facebook.com/resumoagro, no YouTube e nos tocadores de podcast Spotify e Deezer. Contamos com o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram, @milibar.meteorologia. Inocular soluções agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. As emissoras do Sistema Medianeira de Rádio fazem parte da Arquidiocese de Santa Maria. Coordenação geral do Padre Alexandro Miola. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 3222-0210. WhatsApp aqui do programa 55991785317. Então são 2 números de WhatsApp aí para fazer contato aqui com a gente: 3222-0210 e 991785317. Também lá na live, né? Quem quiser mandar mensagem lá pela live, a gente está acompanhando aqui para dar o retorno, né, para as pessoas que fazem contato com a gente. Hoje o sol nasceu às 5h40. Se põe às 18h57. Do último sábado para cá, são 21 minutos a mais de sol, de luz solar, né, durante o dia. Estamos na lua nova, 0% visível e crescendo. A lua crescente começa no dia 9, no próximo sábado. A temperatura neste momento, 23 graus, com sensação térmica também de 23 graus. Tempo fechado, alguma chuva, aí no trajeto para cá, uns pedaços do caminho molhado, outros não, então a chuva é bastante irregular. Agora de manhã, depois de uma chuvarada que teve ontem, né? Do nada, assim começou, fechou o tempo, virou e caiu uma pancada de chuva ontem no final da tarde. Então hoje é um tempo instável ainda. O dia deve ser de calor. Temperatura entre 22 e 31 graus. Aproximadamente 25 milímetros de chuva para hoje, né? Estão previstos aí. A umidade relativa do ar, 78%. É a previsão entre 61 e 97 ao longo do dia. O vento nesse momento, 7 quilômetros por hora na direção norte-nordeste. Vamos para a previsão completa com o meteorologista Daniel Caetano. O tempo e o clima no Rio Grande do Sul. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje eu vou falar sobre os últimos acontecimentos na nossa região e os prognósticos de tempo e de clima para a próxima semana e para os próximos meses. A semana passada começou sobre a influência de uma massa de ar seco, que manteve o tempo estável e a temperatura em elevação na região central do estado. Na quinta-feira, dia 31, os termômetros chegaram aos 32 graus Celsius em Santa Maria, com aumento da umidade e nebulosidade. E pancadas de chuvas ocorreram na sexta-feira, dia 1º de novembro. Os próximos dias, que marcam o início de novembro, serão caracterizados pelo tempo úmido e pancadas de chuva ao longo de quase toda a semana,
que deverá causar uma leve queda na temperatura devido à maior cobertura de nuvens. Temperatura mínima na segunda-feira será de 20 graus Celsius, caindo para 16 na sexta-feira, enquanto as máximas permanecerão acima dos 23 graus Celsius. Para a primeira quinzena de novembro, os modelos indicam bastante umidade na nossa região, embora os volumes diários de chuva não sejam elevados. Espera-se que uma laninha de baixa intensidade e curta duração se estabeleça ainda em 2024. O volume de chuva registrado em outubro foi de 100 milímetros, aproximadamente metade do previsto para o mês. E com a continuidade das chuvas abaixo da média e o calor mais intenso previsto para o verão, o solo poderá secar mais rapidamente. Assim, o alerta para a disponibilidade de água, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, continua em vigor. Com as informações sobre o tempo e o clima, eu sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau! Este aí, então, foi o Daniel Caetano, meteorologista da Milibar, também lá da UFSM, que trouxe aí a previsão da semana. 7h13, vamos aos destaques. Agora, os destaques da semana no Resumo Agro. O Inovatec, Parque Tecnológico da UFSM, e o Centro de Desenvolvimento, Inovação e Transferência de Tecnologias em Bioinsumos, o CDTEC, realizam nos dias 5 e 6 de novembro o evento Bioinsumos RS, Soluções Agrícolas e Sustentáveis. Com uma abordagem que une teoria e prática, o evento visa incentivar o desenvolvimento de soluções agrícolas mais sustentáveis, posicionando a inovação como peça-chave para o futuro agro. Começa às 8h, no dia 5, no auditório do Centro de Tecnologia e no espaço Colab do Inovatec. Confira a programação completa nas redes sociais do Inovatec. Desde terça-feira acontece no Parque de Exposições de Lavras do Sul o segundo Universo Pecuária. A programação vai até amanhã, o domingo. E ontem aconteceu um encorte, como tratamos aqui na semana passada. Diversos eventos até lá, Hoje tem o Fórum de Comunicação e Marketing do Agronegócio, hoje de manhã por lá. É uma boa oportunidade para quem se interessa por tema envolvendo a pecuária e o agronegócio. Comunicação e pecuária comunicação e agronegócio são duas pautas que precisam e estão cada vez mais se encontrando, Então é uma boa oportunidade, um bom espaço de debate lá no Universo Pecuária em Lavras do Sul. A colheita do trigo vai se adiantando na região. No seu informativo conjuntural da semana, a Emater indica problemas na qualidade de grãos em alguns municípios da região, como Tupanciretã e Santiago. No plantio das lavouras de verão, tempo bom durante a última semana ajudou o desenvolvimento dos trabalhos. Passa de 10% a área estimada de soja que já foi semeada. A cultura deve ocupar 1.063.000 hectares nos 35 municípios da Emater Santa Maria. Nas outras culturas, o milho grão chega a 43% da área estimada, no milho silagem 80% e no feijão 93%. Com o arroz, aí os 35 municípios da região, pouco mais de 30% da área prevista já foi semeada. Ontem, sexta-feira e agora pela manhã, tem continuidade o segundo CIMEL, Simpósio de Meliponicultura e Apicultura da região central, organizado pelo LAPMEL da UFSM em parceria com a Emater e associações de produtores. Eu estive por lá ontem e o debate tem muita riqueza, tanto que na semana que vem já está confirmada aqui a presença no programa do Patrick Luderitz, que é presidente da Câmara Setorial de Apicultura, que é da Secretaria Estadual da Agricultura, que é daqui da cidade. Então, o Patrick já
confirmou semana que vem vai estar conosco. Os destaques têm oferecimento de Inocular Soluções Agrícolas, uma startup que trabalha com manejo biológico na agricultura. Sindicalismo. Esta semana, o presidente Delcimar Borim, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, participou de um evento sobre educação no campo. Confira. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro. Essa semana tivemos participando do 8º Mosaico de Saberes do Campo e o 4º Intercâmbio Pedagógico entre países do Mercosul, realizados pela Escola José Paim de Oliveira, localizada no Alto das Palmeiras, distrito de São Valentim. Na oportunidade tivemos apresentando um painel sobre a importância dos sindicatos para a conquista do direito dos cidadãos do campo, fazendo um resgate histórico desses últimos 60 anos de como era a agricultura e como está hoje, e a evolução das famílias do meio rural, a melhoria da qualidade de vida a partir das conquistas do sindicato. Podemos destacar aí a questão da parte médica, né, que lá na década de 70 o sindicato teve os convênios aí através do Fundo Rural, também as primeiras benefícios previdenciários como o meio salário para o homem, e depois a grande luta aí da Constituição de 88, em que reconheceu a atividade do agricultor e da agricultora como categoria, como classe, e também os direitos equiparados para homens e mulheres de um salário mínimo de aposentadoria, a mulher aos 55 e o homem aos 60 anos. Então, e a partir dessas conquistas, puderam trazer então renda e melhoria da qualidade de vida dessas famílias no meio rural. Muitos idosos hoje estão no interior graças à aposentadoria que recebem aí todo mês. E para termos uma ideia da importância desse benefício, um aposentado recebe por ano R$18.300. Se tiver o casal de aposentados, são R$36.700. Então, no município aí com 1.000 aposentados rurais, por mês entra para o município R$18.356.000 e por ano são R$220.272.000. Dinheiro que circula no comércio, nas agropecuárias, nas farmácias, nos supermercados, enfim, fazendo girar a economia dentro dos municípios. Então é importante valorizarmos essas conquistas, mas também o crédito rural. Os agricultores no passado não tinham direito a sequer tomar financiamento. Hoje tem o Pronaf, teve aí a questão da habitação rural, Minha Casa Minha Vida, onde só que pelo sindicato 144 famílias do meio rural puderam fazer uma casa nova. Então podemos dialogar junto com a escola, junto com os pais, junto com os alunos, para conhecer um pouco mais da importância do sindicato na vida dos agricultores e das agricultoras. Então, parabéns à Escola José Paim de Oliveira, que resgata a história da comunidade, também envolve as entidades parceiras como o sindicato, Emater, né? Reconhece o trabalho dos professores aposentados que atuaram tão bem naquela escola, e envolve também os moradores do distrito, resgatando a história do passado, e um povo que conhece a sua história com certeza terá um futuro muito melhor. Era o nosso Resumo Agro de hoje. Desejamos a todos um bom fim de semana. Este aí foi então o Delcimar Borim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Isso aí, presidente, boa, uma fala muito importante aí para levar para compreensão, né, de como é que é o trabalho das entidades de classe, principalmente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, trabalha com o pequeno produtor aqui do município. Então vamos fazer o intervalo, continue conosco, nós já voltamos. Estamos de volta, 7 horas e 26 minutos.
Resumo Agro, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. O apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas, saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da Medianeira e só na Medianeira. Agora nós não estamos ao ar, mas no Instagram, é verdade, não tá aqui a previsão desse tá aqui, mas, né? E interage conosco pelo WhatsApp 55991785317 e no 32220210 e também na nossa live lá no Facebook. Um bom dia para Rosane Moreira, para Carmen Elisete Santos e para Gedeci Tavares. Ou pro Gedeci Tavares. Gedeci é o nome que a gente fica na dúvida, termina com I, né? Mas fica um abraço. De qualquer forma. Vamos falar sobre o mercado agropecuário. Indicadores do agronegócio. Soja. O dólar continua segurando as pontas do mercado brasileiro, já que a Bolsa de Chicago permanece aí na volatilidade, né, dos preços. A moeda americana chegou a R$5,86 nessa sexta-feira, 15 centavos acima da semana passada. Enquanto que na Bolsa Americana os contratos futuros tiveram variações alternadas. A posição janeiro fechou em $9,93 por bushel, 4 centes abaixo da sexta passada. E o março em $10,08. Na região, os preços da soja se mantiveram ou tiveram pequenas altas, como no caso de Nova Palma e Júlio de Castilhos, com 50 centavos acima, cotada a R$126,50. São Cepé e Santiago, estável R$126. No mercado físico do Porto de Rio Grande, alta de 13,50, negociada a R$145,50. Boi. A alta chegou forte nas médias estaduais da Emater. No boi, R$8,92, 13 centavos acima da semana anterior. Na vaca, média de R$7,76, 10 centavos acima. E na região também, a média do boi é R$9,23, alta de 23 centavos. E da vaca, R$8,04, alta de 21 centavos. Na análise do Nespro Urgs, todas as modalidades de gado gordo tiveram alta. A vaca gorda a rendimento chegou a 16,40, 4% de alta. Os frigoríficos seguem com escalas mais curtas, com dificuldade de compra. Há pouca oferta de animais prontos para a venda. No gado de reposição, alta em praticamente todas as categorias. O terneiro teve notáveis 12% de aumento da semana passada para cá, com média de R$10,37. Reflexo da virada do ciclo pecuário, que está influindo diretamente da comercialização nas feiras de primavera. Os demais produtos da região. O cordeiro, em São Pedro do Sul, caiu de 11 para 9,70 de média. E a média na região é de 9,75. No estado, a alta de 7 centavos, de 9,75 para 9,82, a média do cordeiro. No milho, a alta de R$3 em Nova Palma e Júlio de Castilhos, agora em R$63. Santiago, a alta de R$2, agora em 65. São Cepé, estável em R$60 para a saca do milho. Feijão, preço estável em R$230 em Nova Palma. Na região, a média
teve alta de 3,50, agora em 247,50. O trigo também teve alta em Nova Palma, passando de 65 para R$ 68. Estabilidade nas demais praças, R$ 65. O nosso bloco de cotações tem o apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Pastagens. O grupo Coleção Forrageira da UFSM publicou na metade do mês um estudo sobre o desenvolvimento de diferentes variedades forrageiras no ambiente da região central. Este estudo foi transformado em um folder. Eu conversei com os professores Juliana Machado, do curso de Zootecnia, e Rafael Venturini, do Colégio Politécnico. Bom, na tarde de hoje, então, foi apresentado, um planejamento forrageiro. E isso deu origem a um folder, que foi entregue aos participantes do evento no final, deste evento. Então, este planejamento forrageiro, ele traz as principais espécies forrageiras utilizadas aqui no sul do Brasil, no período de inverno e período de verão, sendo essas espécies separadas em anuais e perenes e gramíneas e leguminosas forrageiras, que são as duas famílias botânicas, que compõem o maior número de espécies forrageiras que são utilizadas nas propriedades rurais da região sul. E o diferencial desse nosso documento, desse folder, é que justamente ele traz informações para nossa região aqui central do estado, referente, a este último ano, inverno e verão. Professor Rafael, hoje infelizmente não foi possível fazer um dia de campo, Tinha uma atividade externa para mostrar na prática o estudo, toda a produção que vocês tiveram nesse período. Estava previsto num segundo momento a gente levar esses produtores que estiveram aqui nesse evento hoje para conhecer o nosso campo agroecológico na prática, Devido a uma forte chuva ontem, a gente evitou essa saída de campo apenas com a parte teórica mesmo. Eu gostaria de ressaltar que tanto no ensino quanto na extensão, e também aliado a isso a pesquisa dentro do nosso trabalho, a gente hoje trouxe produtores e técnicos para um treinamento, da Emater, porque os nossos alunos têm a possibilidade de ver isso nas nossas aulas. Então, esse campo ele foi montado para a gente mostrar na prática diferenciamento de forragens e a produção de forragens. Então, a gente trouxe produtores da Emater e técnicos da Emater para ver, o nosso trabalho aqui dentro e mostrar alguns resultados que ocorreram durante esse ciclo, de produção. E aí, perante a isso, montado pelo grupo, montou esse planejamento, de maneira bastante prática, que tu pode observar ali pode ver qual o período correto de plantio ou semeadura, qual o período correto de entrada e saída dos animais, altura e saída dos animais, para que esses produtores possam entender de uma maneira bastante visual esse nosso trabalho, que é o nosso objetivo, sair da academia e levar para o campo o nosso resultado. Esse outro ponto que eu queria destacar, porque cada vez a universidade tem buscado levar mais, fazer do que é teórico, mostrar na prática e trazer os produtores para dentro da universidade, ou se não levar os grupos, até as áreas produtivas. Isso também é um papel importante que eu acredito que a universidade tem cada vez feito melhor isso. Isso. Se a gente for ver os pilares da nosso trabalho, seria ensino, pesquisa e extensão. Então, é difícil a gente focar diretamente num ponto. Então, a gente tenta fazer com que esses pontos sejam levados de maneira conjunta. Como eu comentei anteriormente, para os nossos alunos esse é o dia a dia nas nossas disciplinas. Nós temos carga horária teórica e carga horária prática. Como é que o aluno ele vai ver diferentes forrageiras? Então a gente montou uma coleção forrageira e explica para ele, isso aqui é um pânico, isso aqui é uma braquiária, isso é diversas forrageiras que a gente tem. E também buscar com que esses produtores lá que estão no campo vejam novidades no mercado e aliado a isso, os nossos alunos
auxiliam nós no trabalho e faz uma formação também de educação deles, de conversar com o produtor, de estar ligado com o produtor, de ver as demandas dos produtores e aprender, porque logo eles estão no campo trabalhando aí, eles vão ter que trabalhar sozinhos. Aqui a gente tá auxiliando eles da melhor maneira, então já estamos botando eles direto na realidade do campo, que eles podem estar trabalhando em matéria ou em alguma empresa particular aí dentro, e eles vão levar alternativas para o mercado, para o produto final, que é o produtor, o consumidor no caso. Como é que é possível acessar o material? Isso aí, quem tiver interesse de conhecer esse folder, né? Que, enfim, como eu disse antes, né? Ele ficou muito prático, né? Muito fácil de ser entendido, do produtor entender como é que aplica. Bom, neste primeiro momento nós pensamos em fazer um material impresso, que foi entregue hoje na tarde de campo, né, para as pessoas que compareceram, mas num futuro próximo nós estamos pensando em disponibilizar esse material de forma online, que aí facilita, né, para que todos tenham acesso. E nós também temos um Instagram da coleção forrageira, que se chama Plantas Forrageiras UFSM. Então, este meio de divulgação, né, desta mídia social pode servir também de base, né, para quando esse material estiver pronto, a gente conseguir então disponibilizar para um acesso bem mais fácil, né, para todas as pessoas aí que preferem, né, trabalhar esses dados utilizando então, né, uma plataforma online aí ao invés de um material impresso. O Resumo Agro está à disposição também para ajudar a divulgar, né, porque também é do interesse da gente ajudar a compartilhar essa informação, né, da universidade que está sendo produzido aqui para o público externo, né. Muito obrigada. Então nós contamos aí com essas parcerias, são importantes, né? Justamente o programa serve como uma forma de difusão de informações que pega, né, um público às vezes muito maior do que nós dentro da universidade apenas organizando um evento, né? Então a gente precisa dessa parceria com mídias para fazer a divulgação dos nossos trabalhos, com certeza. É isso. E é isso, né, Cristiano? Encerramento com a entrevista ali com os professores Juliana Machado e Rafael Venturini. Esse encontro foi no dia 16 de outubro e um dia antes caiu uma chuvarada que impossibilitou um dia de campo. Estava previsto um dia de campo lá com os produtores, né, um grupo com a participação da Emater. E o folder, esse material, ele ficou muito bom mesmo, fácil de ver, uma tabela, né, que fala com várias especificações aí dos produtos das variedades, né, das forrageiras. Então, assim que tiver disponível online, a gente vai ajudar aí a compartilhar. E assim a gente fecha o segundo bloco. Na última parte do programa eu converso com o médico veterinário Pedro Rocha Marques, da PRM Pecuária. Nós já voltamos, fique conosco. 7h41, 25 graus a temperatura neste momento. Estamos de volta, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro tem a parceria de Agribec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook da rádio. Interaja com o programa pelo WhatsApp 55991785317 e no 32220210. Está comigo ao telefone o Pedro Rocha Marques, o médico veterinário, consultor em pecuária de corte. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo ao Resumo Agro. Bom dia, Paulo André, tudo bem? Como é que tá o amigo? Tudo certo, né? O Pedro não é a primeira vez que participa do programa, só que é a primeira vez ao vivo. A outra vez a gente gravou lá no evento da pecuária na universidade, né? O Pedro palestrou lá, a gente pegou
uma pauta muito importante, né, Pedro, que é a questão das relações dentro da propriedade rural, que foi que a gente publicou aqui. Então, mas temos outras pautas para tratar dessa vez, né, Pedro? Sim, Paulo. Aquela vez conversamos sobre a questão da importância da cultura, né? E hoje vamos abordar um panorama de como está sendo ainda, algumas fazendas faltam em torno de 20 dias para concluir a safra de inverno, a pastagem que é o uso das pastagens de inverno, e uma projeção de como deve ser a safra de verão, com as pastagens anuais e perenes de verão no Rio Grande do Sul. Pois é, Pedro, no bloco anterior, estava acompanhando, né? Eu percebi que estava nos acompanhando aí nas redes. Exato. Enquanto a gente dava as cotações, e fica bem claro, né? Nos números, né? A consolidação da virada do ciclo em relação ao mercado, né? Como é que tu resume este momento da perspectiva do pecuarista? Paulo, a gente na verdade vem com um cenário agora desde início de outubro, ele vem valorizando o boi gordo, algo atípico, é importante salientar que não é normal em outubro termos uma valorização, porque o ciclo normalmente se precisa liberar parte das áreas de pastagem de inverno nos modelos integrados com soja para o plantio da soja, e aí com isso se tem um excesso de oferta num curto espaço de tempo, e em virtude disso os frigoríficos reduzem o preço do aumento da oferta, e a gente começa normalmente ali entre início de setembro até fim de outubro o boi gordo baixando. No entanto, neste ano não é o que aconteceu. A partir do início de outubro começou a ter uma valorização, e o boi gordo já vem, aí ele saiu de R$9, na média R$9,50, mas já tem negócio até a R$10 fechados, então, de clientes nossos. Então, o que a gente pode notar, o mercado está reagindo, né? Vem tendo uma valorização, isso seja por reversão de ciclo pecuário, seja por uma questão conjuntural de mercado. O mercado interno também vem aumentando o seu consumo de carne, e em virtude disso, a pauta exportadora que o país tem, diversificando os seus players, os Estados Unidos, em função do seu ciclo pecuário também, vem comprando bastante carne no Brasil, e países Emirados Árabes, uma questão de aumento de renda per capita, também vem aumentando o volume comprado. Então, esse aumento de volume de exportações com o aumento do consumo interno vem favorecendo esse movimento para que o boi gordo siga numa crescente. Voltando um pouco na questão de como foi o ciclo da pastagem de inverno, a gente, vamos dizer, normalmente, fim de fevereiro, início de março, começa o estabelecimento da pastagem de inverno, e esse ano o maior desafio foi o preço das sementes dessas forrageiras, aveia, azevém. Elas tiveram um preço quase 3 vezes maior do que a safra 2023. Isso porque no ano passado, em novembro, quando se colhe a semente dessas forrageiras, se choveu muito e aí se perdeu muita semente. Então, o principal desafio que o produtor teve no estabelecimento da safra de inverno foi conseguir um preço competitivo para o plantio das suas pastagens anuais de inverno. Passado isso, né, se teve muita chuva em abril, né, por sistemas que estabelecem ali no outono a sua pastagem de inverno, e em virtude disso, sistemas que já trabalhamos há mais de 15 anos, atrasaram em 30 dias a entrada de animais. Normalmente sistemas que entravam em maio na pastagem de inverno passaram a entrar em junho. Bom, sistemas integrados com soja e lavoura de arroz, aí que normalmente se lideram essas áreas em abril, também se teve um atraso aí, porque em maio tivemos essa questão das enchentes, um grande desastre no Rio Grande do Sul, e aí atrasou muito, dependendo da região, da característica de cada propriedade, a entrada dos animais e muitas vezes até mesmo o uso. Mas o que é importante salientar, no estabelecimento o desafio foi o preço da semente, das forrageiras, os fertilizantes se mantiveram, e o preço da reposição, o terneiro estava a R$11, enquanto o gordo estava a R$9,50. O que foi acontecendo? Em agosto, se teve uma oportunidade de compra do terneiro, onde o terneiro teve uma coisa também que é atípica,
o terneiro, enquanto o boi gordo estava 9,50, se tinha ofertas de terneiros a 8,50, ou seja, um deságio do preço do terneiro em relação ao boi gordo, que é algo também muito atípico. Então, mas foi uma oportunidade para quem estava atento ao mercado de comprar animais com um preço abaixo, né? Hoje a gente já está vendo o terneiro tá 10, alguns negócios mais que isso, voltando a subir. Então, se teve flutuação no preço da reposição ao longo da safra de inverno. Produção de quilos por hectare, produtividade dessas pastagens. Em regiões onde não foram afetadas drasticamente pela enchente, a gente pôde notar um aumento, né, do ganho médio diário dos animais, em torno de 15%, e a carga animal, sim, de junho até agosto ela ficou 20% menor no uso das pastagens de inverno, e depois agora, conforme o uso que foi tendo dessa pastagem e a necessidade de liberação ou não para a lavoura de soja, áreas que ainda estamos com pastagem hoje, se teve aí sim um aumento já de quase 60% na carga animal, a gente trabalhando em torno de 900 até 1.000 quilos por hectare de pastagem de inverno, e com esse fator atípico no início da nossa conversa, do boi estar subindo no momento desse. Então, animais produzindo mais quilos por hectare e o preço valorizando, Paulo. Tem muito boi ainda para chegar no mercado? Um boi para tá pronto para o abate? Muito, assim, porque acontece, a gente hoje, o mercado está muito integrado, né, e o professor Júlio Barcelos comenta muito que o boi concorre conosco ao boi de Rondônia, né, em grandes centros vem muito boi de Rondônia, e em Rondônia a arroba já subiu bastante. Então o que acontece, eles sofreram muito com estiagem nesse inverno, e se montou confinamento, e se acredita que em novembro vai se ter uma oferta desse confinamento, algo que vai travar a suba do preço, mas não reduzir o preço. Então, porque ele vem subindo muito rápido o preço, e acreditamos que depois das entregas desses confinamentos em novembro, o boi gordo deve seguir numa crescente entre dezembro e janeiro, ou seja, ainda é um momento favorável de quem não se povoou, não comprou animais de comprar, porque a tendência é que os preços do gordo e por consequência da reposição, eles sigam altos. Por que de Rondônia? Porque o que acontece, Rondônia é um estado que tem um custo de produção muito baixo, né? E em virtude disso, e uma escala. Aí os frigoríficos, por exemplo, vai numa grande rede de mercado em Porto Alegre, por exemplo, você vai ver os frigoríficos são dessa região. E aí o custo logístico e tributário que tem, as manobras tributárias que cada estado tem, permite que essa carne chegue aqui no Rio Grande do Sul mais barata, desde que a arroba em Rondônia não esteja acima de R$240 por arroba. Passando de R$240 por arroba, a Rondônia já passa a não ser interessante trazer carne de Rondônia para o estado, em função do custo logístico e tributário. E hoje está em torno de 280, 290 o preço da arroba lá em Rondônia. Bom, Pedro, em relação, além do próprio, como tu falou, né, além do próprio gado gordo, a reposição também tá com uma alta muito forte, assim. Não é um movimento que aconteceu rápido demais? O mercado, ele é difícil a gente conseguir prever, né? Se a gente organizar um sistema baseado no mercado, o risco de não dar certo é grande. A gente tem que trabalhar aonde o nosso sistema ele tem uma eficiência operacional e produtiva no sistema, e aí se aproveita o mercado para alavancar esse negócio. O mercado, sim, o pessoal vinha muito, principalmente o pessoal que vende animais para reposição, vinha muito frustrado com o movimento que aconteceu. Se o ano passado, né, o 2023, quem comprou animais de reposição no primeiro semestre e foi vender no segundo, teve um deságio de 40%, então não foi fácil fechar as contas no ano passado, quem trabalhava com recria engorda. Este ano foi ao contrário. Este ano se baixou, né, de maio para agosto bastante, mais de 30% o preço do terneiro. Então, os produtores que tinham animais para vender estavam, vamos dizer, preocupados em vender esses animais de reposição. E aí, no momento, hoje, com a questão da era da informação, jornais, notícias, sites, toda a forma de informação que as pessoas vão buscar, logo as pessoas já estão atentos aos movimentos de mercado. E o boi começa a subir. Os campos, o inverno não foi rigoroso, né? Embora tenha tido bem mais geada que o ano passado, que é positivo
os controles dos ectoparasitas, mas os campos estão muito bem, assim, os campos estão inverno, o gado de cria passou muito bem. Então, o que acontece? O preço segue subindo e os campos não estão baixos agora, não saíram no inverno com baixa oferta, há muitos produtores estão segurando e aí, como para um negócio ocorrer, um tem que querer vender e outro tem que querer comprar. E aí, com esse aumento de preço, o interesse está maior no comprador e o vendedor, que não tem necessidade de caixa, ele está segurando. E aí, por consequência, isso vem aumentando o preço de todas as categorias de invernar, sejam elas terneiros e terneiras, novilhos sobre ano ou novilhas sobre ano e vacas de descarte. E assim, em relação, o que tu tá vendo, assim, nas feiras de primavera? Qual é a situação, assim, em relação a essa oferta e essa procura? O que a gente vem notando é uma valorização, né? A gente falar de terneiro que chegou, ele na verdade está buscando hoje, o preço do terneiro está quase voltando ao que tinha ali em abril-maio, R$11 o quilo, entre 10 a 11, né? No entanto, esse terneiro normalmente que está sendo vendido é um terneiro que saiu de pastagem de inverno, então é um terneiro mais pesado, né? Margem entre 240 e 230 quilos. Então, falar em preço por cabeça, ele é um valor quase 30% maior do que quem comprou em maio. Então, na verdade, está movimentando o preço, os leilões dos touros, né? Que teve uma valorização e liquidez, né? A gente conversando com fornecedores de touros, se impressionaram com a voracidade nas compras dos touros e a valorização em relação ao ano passado foi em torno de, depende de cabanha para cabanha, mas em torno de 40% na valorização, de 20% até 40% na valorização do preço dos touros, o que indica que bastante gente está investindo na cria, vislumbrando que o preço do terneiro e o preço dos animais em menor valor hoje e uma valorização futura em 2025 e 2026. Será que vai passar dos 12 ano que vem? Dizer um preço é muito arriscado para depois nós termos cobrado, mas o que se sabe e se estuda que, comparando com ciclos anteriores, cada ciclo que vem de alta, os preços vêm a ser em torno de 15% a 20% a maior do que o ciclo de alta anterior. Então, sim, é bem provável que em junho do ano que vem, que é o momento de pico, se possa romper essa barreira e chegar aos 12. Acredite-se, se não intensificar os conflitos geopolíticos, se não tiver nenhum problema interno politicamente no país e se nenhum problema sanitário inviabilize as exportações do Brasil, acredito que a tendência conjuntural e de mercado é sim uma valorização e que o boi possa chegar aos 12 e até mesmo superar essa barreira. Em relação, agora falando vinha falando do clima, né? Esse ano nós temos previsto uma laninha, né? Como é que vocês estão lidando com a questão da possibilidade não se desenha uma laninha muito, aliás, uma laninha muito intensa, né? Mas como é que vocês estão se organizando, como é que as propriedades estão se organizando para dar conta da possibilidade né, dessa redução de oferta hídrica? Paulo, me permite abrir um parênteses que quando seja o pessoal da cidade ou do campo ouvia há mais ou menos uns 8 anos atrás a questão das mudanças climáticas, a gente, como não estava sentindo tanto, parecia que era algo utópico e longe, distante de nós. Bom, seja com as enchentes, ou seja com, exatamente a tua pergunta, com a dificuldade de previsão. Há 10 anos atrás, como é que é? As estações meteorológicas, em janeiro, cravavam assim: será ano de laninha ou será ano de El Niño, e dificilmente erravam. Este ano, todo o primeiro semestre foi as notícias de que seria laninha. Bom, então o negócio tem que estar prevenido. O que se fez? Investimos em aguadas, né, aproveitando as chuvas do inverno, investimos em aguadas, investimos em algumas propriedades que podem investir na parte de alimentos conservados e, bom,
E o que aconteceu? A primavera está sendo extremamente chuvosa. Dificilmente, eu estava conversando com um cliente, eu disse, essa semana agora que nós estamos encerrando, hoje, ela foi a primeira semana que passamos sem chuva. Mas aí em alguns municípios que nós atendemos, Uruguaiana, Maçambará, Alegrete, Livramento, de quinta para sexta se teve uma chuva. E sexta para sábado também. Então, já faz aí umas 4 semanas que não se fica sem ocorrência de chuvas, né? E aí na Depressão Central eu sei que também teve chuva. Chuvarada ontem. Então, Uma chuvarada ontem. Exatamente. Então o que acontece? O que está difícil de prever? É a questão de travar laninha, maninho, todo mundo queria saber, mas as mudanças climáticas fazem que, graças a Deus, acho que o ano não será, ainda tem todo o verão, né? Mas a primavera sendo chuvosa para a pecuária, ela já faz com que os campos estão com boa oferta e mesmo que seque, vai se ter matéria seca no campo. Então se cruza bem. O problema é quando a seca ocorre já na primavera. Se vai seguir para frente, não sabemos. Mas os modelos que vimos diz que novembro vai chover um pouco abaixo da média histórica e dezembro e janeiro volta a chover um pouco melhor. Mas a gente sabe como isso é arriscado, isso está mudando toda hora, e o ditado que tem, né? Quer mentir é falar do tempo. Então a gente tem muito cuidado em falar sobre isso e na verdade o que dá para falar para os ouvintes é ter plano A, plano B, se vai trabalhar com lavoura, ter planos de irrigação, e na questão de cultura de sequeiro, o arroz já trabalha com irrigação. E a pecuária é ter mananciais, ter aguadas e ter uma folga no sistema para que, se a produção de passagem de verão, que depende muito da chuva, não for... se fazer sempre a estimativa de produção sempre conservadora, no intermediário. Se no Sudão vamos trabalhar com uma média aí de 1.200 quilos por hectare no ciclo, vamos aí projetar para 800, 750 quilos por hectare para não faltar espaço para acomodar os animais em caso do regime hídrico jogar contra o nosso negócio. Pedro Rocha Marques, obrigado pela tua contribuição aqui com os pecuaristas que nos ouvem. Estamos com o tempo estourado. Agradeço aí pela tua participação e continuamos à disposição. Beleza, Paulo, agradeço a oportunidade, agradeço a conversa sempre agradável, um abraço ao amigo, aos ouvintes e um bom final de semana e um bom início de semana para todos, com muita produção, equilíbrio e constância no que se está fazendo. Um grande abraço. Grande abraço. Isso aí, então nós ficamos por aqui. Agradecemos os nossos parceiros, Agrimec 50 anos em solo gaúcho, Milibar, Meteorologia e Ciência de Dados, Inocular Soluções Agrícolas. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, nos trabalhos técnicos o Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no YouTube, no Spotify e no Deezer. Obrigado pela sua companhia. Fiquem agora com o Semeando Cultura com o colega Sauro Oliveira. Boa semana a todos e até o sábado que vem. 102.7 FM, a Rádio Católica da Arquidiocese de Santa Maria.